is when he allegedly hit her in the back of the head and proceeded to slap her on the right side of the face, resulting in a cut by her mouth. Now, according to the poor things got physical. He reportedly told the victim to remove the kids from the car, saying he no. Alguma vez se perguntou o que acontece quando um campeão de nocautes entra num tribunal? É exatamente isso que a última filmagem mostra. Gervonta Tank Davis, o rei dos pesos leves da WBA e atração de pay-per-view, enfrentando o banco dos réus após uma prisão por agressão doméstica que já causou ondas de choque no boxe. Neste clipe recém-lançado, a expressão impassível de Davis é capturada enquanto ele sai do tribunal, as câmeras registrando cada batida tensa de sua batalha legal. Não é uma aparição comum no tribunal. As acusações envolvem agressão com arma mortal, um veredito que pode encerrar sua carreira de forma permanente. E o mundo não se cansa. Este vídeo já está viralizando, alimentando um debate que ecoa muito além do ringue. Fique conosco enquanto detalhamos o que isso significa para o campeão, suas futuras lutas e a comunidade do boxe em geral. Nas primeiras horas de uma manhã úmida de junho, um silêncio caiu sobre um canto de Miami Beach quando um rosto familiar saiu pela porta dos TGK. Gervonta Tank Davis, o campeão dos pesos leves cujos golpes ecoaram por estádios, saiu com a cabeça baixa, o casaco jogado sobre os ombros. A cena era simples, mas carregada. Um homem que outrora esteve à beira da grandeza, agora estava à beira de um tribunal, cercado pelo burburinho de repórteres e pelo distante pulsar de uma cidade. A filmagem que se espalhou pelas redes sociais no dia seguinte mostrava Davis entrando calmamente num SUV com a expressão impassível. Nenhuma palavra foi trocada, nenhuma explicação oferecida, apenas o peso silencioso de uma história que já havia começado a se desenrolar. Não foi uma saída dramática ou caótica. Foi o êxodo silencioso de um lutador que outrora fora o queridinho de fãs e promotores. No entanto, o silêncio era eloquente em sua implicação. Por trás daqueles olhos calmos, jazia uma tempestade que agora corria em direção ao tribunal. As acusações contra Davis são graves. Ele é acusado de agredir sua ex-namorada, mãe de seus 2 filhos, em Doral no Dia dos Pais. Segundo o relato dela, Davis a atingiu na parte de trás da cabeça e a estapeou na boca, causando um lábio sangrando. Testemunhas registraram parte do incidente, capturando o momento em que a filmagem mostra Davis desferindo um soco nela. A polícia usou um leitor de placas para localizá-lo em Miami Beach e o prendeu sem incidentes. Ele foi autuado como contravenção grave, detido sem fiança no Centro Correcional Turner Guilford Nights, e uma data de tribunal foi marcada para 29 de julho. Esta não é a primeira vez para Davis. Em fevereiro de 2020, surgiram imagens dele agarrando o pescoço de uma mulher em um jogo de basquete beneficente. Essa acusação foi arquivada, mas a imagem de um boxeador recorrendo à violência permaneceu gravada na memória do público. Agora, as novas alegações carregam um rótulo legal ainda mais pesado: agressão com arma mortal, porque seus punhos, os próprios instrumentos de sua arte, são considerados armas mortais perante a lei. É uma distinção que, para qualquer atleta, sinaliza um ponto de virada. A comunidade do boxe foi abalada. Fãs que antes celebravam sua arte de nocaute, agora assistem em silêncio atônito, enquanto o histórico do homem e sua persona no ringue colidem com as duras realidades da lei. Seu status como campeão peso leve da WBA e atração de pay-per-view nunca foi e nunca deveria ser um escudo para um lutador da responsabilidade. As consequências são imediatas. Um retorno programado ao ringue, talvez uma luta de alto risco contra Devon Haney, foi adiado, enquanto a batalha legal se desenrola. A reação de Haney foi rápida e sem rodeios. Conhecido por seu próprio temperamento explosivo no ringue, ele expressou um profundo sentimento de decepção, até mesmo desdém, pela aparente vulnerabilidade de Davis. Ele não é destemido, disse Haney, com a voz tingida de amargura. Ele é fraco ao lidar com essas situações. Ele continuou descrevendo um colapso emocional, alegando ter visto os olhos de Davis lacrimejarem, um contraste marcante com a dura aparência que os fãs de luta adoravam. A rivalidade, já carregada de animosidade pessoal, agora parece carregar uma camada adicional de julgamento. Mas a conversa se estende além das rixas pessoais.
O ex-campeão mundial Antônio Tarver entrou na briga, oferecendo uma perspectiva mais ampla que ressoou com muitos. Tarver alertou sobre uma cultura no boxe que prioriza os pagamentos em detrimento do bem-estar dos lutadores. Ele apontou que os jovens boxeadores são frequentemente deixados para navegar pelas águas traiçoeiras da fama, fortuna e das intensas pressões do esporte, sem orientação ou mentoria adequadas. Precisamos construí-los, instou Tarver, com a voz cheia de genuína preocupação. Precisamos apoiá-los, dar-lhes suporte. As observações do ex-campeão carregam um peso particular. Ele conhece o funcionamento interno da indústria. Ele viu lutadores ascenderem e caírem. Para Davis, cuja carreira estava em um período de rápida ascensão, o foco agora não está apenas em sua situação legal, mas na potencial anulação de um legado que de outra forma poderia ter sido definido pelo triunfo no ringue. O comentário de Tarver sobre a ausência de vozes experientes não é meramente uma observação, é uma crítica a um sistema que muitas vezes trata os lutadores como mercadorias. Ele destacou como as estruturas de apoio, que antes eram robustas, se erodiram, deixando os boxeadores expostos às mesmas pressões que os levam ao limite. Às vezes, a vida é mais difícil do que qualquer oponente que possamos enfrentar, disse Tarver. Espero que ele se recupere, irmão. Sinto que muitos desses jovens não têm mentores. Não há mais verdadeiros treinadores no jogo. Ninguém está cuidando do acampamento. As implicações se espalham. Se os problemas legais de Davis culminarem em uma condenação, as repercussões serão severas. Além de uma possível pena de prisão, uma condenação por violência doméstica poderia comprometer sua elegibilidade para lutar, perturbar acordos de patrocínio e manchar sua imagem pública. A narrativa outrora promissora de uma estrela em ascensão agora enfrenta a possibilidade de se tornar um conto de advertência. O mundo do boxe, no entanto, permanece cauteloso, mas esperançoso. Há uma parte da comunidade que acredita na redenção, que compreende a dimensão humana do esporte. Outros, menos complacentes, veem isso como um fim claro para uma carreira que, embora brilhante, nunca esteve totalmente livre de controvérsias. Paralelamente a esta história, há uma discussão maior sobre o escrutínio sistêmico e os padrões duplos que afetam desproporcionalmente atletas de cor. Bill Haney, refletindo sobre a intensa pressão midiática e institucional, pediu uma abordagem equilibrada que sujeite todos os atletas aos mesmos padrões de responsabilidade e compaixão. Ele argumentou que o foco da mídia, embora intenso, não deve ser um manto de preconceito, mas um apelo por tratamento equitativo. Não se trata de desculpar o comportamento, disse ele, mas de reconhecer um sistema que muitas vezes opera com um padrão duplo. Sua mensagem ressoou com muitos que veem a intersecção de raça, escrutínio da mídia e o sistema legal. Enquanto o drama no tribunal continua a se desenrolar, o mundo observa, não apenas pelo veredito, mas pela história de como um lutador navega na linha tênue entre o rugido da multidão e o silêncio da responsabilidade. A filmagem viral de Gervonta Davis no tribunal permanecerá como um lembrete marcante de que mesmo o talento mais eletrizante deve enfrentar as consequências de suas ações. No final, o esporte pode refletir uma verdade mais profunda. O caminho para a grandeza é pavimentado não apenas com a vitória, mas com integridade, apoio e a coragem de se enfrentar quando as luzes se apagam e o mundo assiste. A gravação do tribunal estabeleceu um novo tom para o que se segue na carreira de Gervonta Davis. O clipe viral, seu comportamento quieto, quase apologético na câmara do juiz, tornou-se um símbolo vivo de quão rapidamente uma estrela em ascensão pode ser arrastada para as sombras do escrutínio público. Cada comentário que se segue carrega um peso muito além do processo legal. É o peso de uma marca, o peso de um legado, o peso de uma comunidade que o viu ascender e agora o vê fraquejar. Imediatamente, as consequências repercutem no calendário de lutas. A revanche com Lamont Roach Jr., outrora planejada como o próximo capítulo definitivo para Davis, mergulhou na incerteza. As linhas de apostas viraram, um sinal revelador de que a confiança do mercado está vacilando. Quando as manchetes legais inundam os feeds, as chances do azarão melhoram.
O dinheiro flui para Roach, um movimento estratégico dos apostadores que sabem que o retorno de um campeão em desgraça pode ser imprevisível, tanto em termos de desempenho no ringue quanto de disponibilidade. O efeito cascata se estende a promotores, patrocinadores e à própria estrutura financeira do evento. Um único processo pode esgotar um orçamento promocional, alterar acordos de patrocínio e desviar os holofotes do ringue para o tribunal. No entanto, em meio à turbulência, vozes de mentoria surgem. As palavras de apoio de Abdullah Mason parecem uma silenciosa desafio às correntes negativas. Em um esporte onde cada erro é ampliado, a solidariedade de Mason ressalta uma verdade mais profunda, que mesmo quando um lutador está lutando contra seus próprios demônios, a comunidade pode oferecer uma tábua de salvação. Isso é mais do que um comentário passageiro. É um lembrete de que o mundo fora do ringue não é uma tela em branco, mas uma rede de relacionamentos que pode erodir ou fortalecer a determinação de um jovem atleta. A situação também força uma conversa mais ampla sobre as desigualdades sistêmicas que moldam como os atletas são percebidos e tratados. A frustração de Bill Haney não é meramente um lamento sobre o viés da mídia, é uma crítica aos padrões duplos institucionais que afligem atletas de cor. Quando um atleta branco comete uma transgressão, a narrativa muitas vezes se concentra na responsabilidade e na reabilitação. Quando um atleta negro faz o mesmo, a narrativa rapidamente muda para a condenação, com menos espaço para nuances. A mensagem de Haney corta o ruído, pedindo um campo de jogo nivelado onde o caráter, não a cor, seja o barômetro final. A ênfase na equidade, diz ele, não é sobre absolver o erro, mas sobre garantir que as consequências sejam proporcionais e justas. O próprio sistema legal é inflexível. As comissões de boxe historicamente foram rápidas em suspender licenças quando surgem alegações de violência doméstica. A razão é clara: o ethos do esporte depende de respeito, disciplina e controle. Um atleta que viola esses mesmos princípios em sua vida pessoal não pode ter permissão para carregar o manto do esporte. Uma suspensão ou revogação de licença não é uma medida punitiva apenas contra o atleta. É uma postura protetora pela integridade do esporte, pela segurança dos lutadores e pela percepção pública do boxe. No caso de Davis, cada dia em que o tribunal está na corda bamba entre uma possível condenação e a possibilidade de seu nome ser limpo, um cenário que poderia reabrir a porta para o ringue ou cimentar sua ausência dele para sempre. As apostas para Davis são pessoais e profissionais. A prisão não apenas o impediria de lutar, mas também cortaria patrocínios, diminuiria a confiança pública e danificaria a imagem de sua marca. O veredito legal torna-se um ponto de virada. Uma declaração de culpa pode acelerar o retorno de sua licença no futuro, mas há um alto custo de reputação. Uma absolvição pode manter seu nome intacto, mas deixaria a questão legal não resolvida, deixando seu futuro como lutador incerto. O público está ciente dessa tensão, e cada novo desenvolvimento no caso é dissecado por especialistas e fãs. Em meio a isso, a narrativa de mentoria e laços familiares surge repetidamente. A importância de fortes laços familiares, aqueles que mantêm um lutador com os pés no chão, aqueles que o lembram do peso de suas escolhas, não pode ser superestimada. Quando as câmeras estão desligadas, o sistema de apoio é o que mantém a carreira de um lutador unida. Para Davis, seu círculo imediato parece tenso, sugerindo uma ruptura nessa crucial rede de apoio. Isso adiciona uma camada de tragédia à história. Um lutador que tinha uma plataforma que poderia tê-lo guiado para longe do abismo, agora enfrenta a possibilidade de cair em armadilhas mais profundas. O impacto a longo prazo no próprio esporte é profundo. Cada caso de alto perfil adiciona a percepção de que o boxe é um refúgio para a agressão descontrolada, um lugar onde as consequências da má conduta pessoal são minimizadas em nome do entretenimento. Se o esporte quer sustentar sua legitimidade, deve confrontar essas narrativas de frente.
A discussão deve ir além de desculpas superficiais e avançar em direção a reformas estruturais. Melhor apoio à saúde mental para os lutadores, programas educacionais obrigatórios sobre conduta pessoal e uma estrutura de mentoria robusta que emparelhe jovens atletas com modelos éticos e experientes. Enquanto o drama no tribunal continua, o mundo permanece dividido entre aqueles que veem a jornada de Davis como uma história de advertência e aqueles que veem o potencial de redenção. A conversa não é simplesmente sobre um único boxeador, mas sobre as forças culturais maiores que criam, sustentam e, às vezes, desmantelam carreiras. A esperança é que, através desta crise, lições sejam aprendidas, tanto por Davis quanto pelo esporte em geral, sobre responsabilidade, apoio e o verdadeiro significado da grandeza. A história de Gervonta Davis é, em muitos aspectos, um microcosmo dos desafios que os jovens atletas enfrentam hoje. Navegar pela fama, gerenciar a conduta pessoal e confrontar os preconceitos sistêmicos que podem amplificar ou suprimir suas vozes. Qual seja o veredito final no tribunal, os efeitos em cascata serão sentidos por anos, influenciando não apenas a trajetória de um boxeador, mas a própria maneira como o esporte trata seus membros mais vulneráveis. A narrativa permanece inacabada, mas o diálogo que ela desperta já começa a moldar um futuro onde talento, integridade e mentoria caminham lado a lado, garantindo que as luzes na arena brilhem sobre aqueles que não apenas vencem lutas, mas também cumprem a responsabilidade que vem com isso. A mais recente filmagem que tomou a internet de assalto mostra o rosto de Gervonta Davis em um tribunal, emoldurado pelo brilho ofuscante das luzes fluorescentes e o pesado silêncio do martelo de um juiz. Para um homem cujo cada jab e gancho foram transmitidos para milhões, vê-lo sentado em um tribunal mal iluminado é um lembrete cru de que a luta agora está fora do ringue, dentro de uma arena legal que é igualmente implacável. O vídeo o capturou naquela pausa tensa entre as palavras do juiz, seus olhos percorrendo o banco das testemunhas até a mesa do réu. Uma sutil ilustração de como a narrativa mudou do ringue para o tribunal e da vitória para a responsabilidade. Esta cena ressalta uma verdade mais ampla sobre a cultura das celebridades. O rolagem infinita de feeds do Instagram e as vidas curadas que consumimos podem nos distrair do que realmente importa. Quantas horas por dia passamos traçando o carretel de destaques perfeito da vida de um campeão, quando, na realidade, esse tempo poderia ser gasto cultivando um relacionamento com a família, investindo em uma comunidade ou simplesmente ouvindo a voz de uma criança? O clipe viral nos força a confrontar a dissonância entre a persona pública projetada pelas redes sociais e as lutas privadas que muitas vezes estão por baixo. O foco nos holofotes digitais pode borrar as linhas do que significa ser pai, um modelo e uma pessoa de caráter. Em meio a este espetáculo público, o apelo para que Davis e a mãe de seu filho encontrem um caminho para a paz é ao mesmo tempo comovente e tocante. O caso é complicado, multifacetado e intensamente pessoal, mas o que permanece constante é o bem-estar das crianças envolvidas. Mesmo com as manchetes girando, o apelo silencioso ecoa que essas vidas inocentes merecem compaixão, apoio e uma chance de crescer sem o peso das controvérsias adultas pairando sobre elas. A filmagem do tribunal, embora nítida, nos lembra que há mais em jogo do que um cartão de luta ou um recorde. Trata-se de proteger os futuros frágeis daqueles que ainda não escolheram seu próprio caminho. Bernard Hopkins, um veterano do esporte que enfrentou sua própria cota de controvérsias, oferece uma perspectiva ponderada. Ele não se esquiva de reconhecer a gravidade das acusações contra Davis. As evidências são inegáveis e as consequências potenciais são reais. No entanto, Hopkins também enfatiza a possibilidade de redenção e cura, ressaltando que mesmo uma estrela caída pode se reerguer. A mensagem que surge é de esperança, que através do reconhecimento, da responsabilidade e do esforço genuíno, um lutador pode aprender com os erros, crescer e retornar não apenas ao ringue, mas à comunidade que o apoia. Paralelamente à reflexão de Hopkins, está a observação de Antônio Tarver sobre a composição psicológica única dos boxeadores.
Tarver observa que alguns lutadores são estranhamente projetados para prosperar em meio à pressão, transformando a adversidade em um catalisador para a grandeza. Essa perspectiva é fascinante, mas levanta uma questão incômoda. Em que ponto o custo mental de tal pressão se torna insustentável? O esporte prospera na narrativa do triunfo sobre a adversidade, mas o custo pode ser profundo. Se o bem-estar de um lutador é sacrificado em busca da glória, o próprio esporte pode estar perpetuando um ciclo de atraso emocional e mecanismos de enfrentamento pouco saudáveis. As ramificações se espalham além do ringue e pelos corredores dos acordos de patrocínio e transmissão. As marcas estão cada vez mais cautelosas, cientes de que se alinharem a uma figura envolvida em alegações sérias, podem comprometer suas próprias reputações. A decisão de cancelar ou manter um contrato de endosso não é mais apenas sobre o resultado financeiro. Trata-se também de proteger a integridade da marca. Isso cria um equilíbrio precário para lutadores como Davis, que devem navegar na linha tênue entre sustentar parcerias comerciais e abordar as implicações legais e morais de suas ações. A recente experiência de Lamont Roach Jr. com Davis não foi meramente uma luta, foi um teste de resiliência. Em sua luta, Roach confrontou não apenas a destreza física de seu oponente, mas também a guerra psicológica que se tornou parte do boxe moderno. O comentário de Roach sobre a luta, descrevendo-a como um teste de resiliência, destaca como os lutadores são frequentemente esperados para se apresentar apesar da turbulência pessoal. A comparação é nítida. Enquanto Davis foi lançado em uma luta pública com sua vida legal e pessoal, a jornada de Roach foi definida por sua capacidade de manter o foco em meio às distrações, de canalizar a pressão para o desempenho e de manter a dignidade diante da adversidade. Adicionando uma camada de humildade, a menção a Jonathan Endo serve como um lembrete de que a grandeza nunca é absoluta. A presença de Endo na conversa aponta para o fato de que mesmo os lutadores mais celebrados são vulneráveis a serem desafiados por novos talentos. Da mesma forma, a desculpa da graxa no cabelo, que surgiu durante o julgamento, foi um vislumbre fugaz da fragilidade humana. Isso provocou uma discussão sobre a propriedade. Uma figura pública pode simplesmente usar tal observação para desviar o escrutínio, ou deveria assumir total responsabilidade pela narrativa que cria? A filmagem de Davis no tribunal sugere que momentos de vulnerabilidade, quando desmascarados, podem se tornar parte integrante da narrativa de redenção. Finalmente, a questão central permanece clara. Davis consegue superar essa tempestade ou o caminho à frente está repleto de autodestruição? O vídeo do tribunal, agora um marco viral, força a comunidade a enfrentar as escolhas que se apresentam a ele, entre capitular ao peso de seus erros ou se reerguer com um novo propósito. A decisão não se refere apenas aos resultados legais. Trata-se de saber se um lutador pode transformar o acerto de contas pessoal em uma oportunidade de reconstruir a confiança, de servir como um pai melhor e de incorporar o caráter que os fãs tanto admiram. A história ainda está se desenrolando, mas a filmagem viral nos convida a refletir sobre a interseção da fama, da responsabilidade e da possibilidade de uma redenção genuína. O clipe que de repente inundou os feeds das redes sociais capturou um momento que parecia quase banal à primeira vista. Gervonta Davis, olhos semicerrados, falando com um juiz em um tribunal apertado. No entanto, o próprio ato de olhar diretamente para o banco, de manter a compostura em meio ao clamor de um tribunal cheio de repórteres e câmeras, revelou uma profundidade de foco que muitos telespectadores sentiram que estava ausente em suas lutas televisionadas anteriores. No calor de uma luta de boxe, o foco de um lutador é frequentemente medido em segundos entre os golpes. No tribunal, ele se estende por minutos de escrutínio legal, onde cada palavra pode mudar a trajetória de uma carreira. Poucas horas depois que o vídeo viralizou, a comunidade do boxe já estava dissecando o significado desse foco calmo. Alguns comentaristas elogiaram Davis por demonstrar a disciplina mental necessária para enfrentar o julgamento, argumentando que isso indicava um potencial ponto de virada.
Outros, no entanto, apontaram que o foco é apenas um componente de um mosaico maior. Sua estratégia legal, as decisões do juiz e a reação do público se interligam. No entanto, a filmagem serviu como um poderoso lembrete visual de que os heróis do esporte não são apenas atletas, são figuras públicas cujos gestos podem moldar arcos narrativos. Os efeitos em cascata desse único clipe se estenderam muito além do tribunal. Patrocinadores, que antes haviam expressado hesitação em se associar a um lutador envolvido em controvérsia legal, começaram a reavaliar suas posições. Uma marca que antes celebrava o poder explosivo de Davis, agora enfrentava a possibilidade de ser vinculada a uma narrativa de erro. A questão que entrou nas reuniões de marketing era menos sobre a legalidade das alegações e mais sobre o peso simbólico do foco. O endosso de um patrocinador é, afinal, um endosso do caráter do atleta, e o foco em um tribunal se torna um substituto da integridade aos olhos dos consumidores. A decisão de continuar ou cortar parcerias muitas vezes depende de o lutador conseguir demonstrar o mesmo foco preciso em sua próxima aparição pública, tranquilizando assim as partes interessadas de que sua imagem profissional permanece intacta. Enquanto as reações corporativas se desenrolavam, os próprios lutadores estavam lidando com suas próprias batalhas internas. Lamont Roach Jr., que havia enfrentado Davis em uma luta recente, já havia falado à imprensa sobre o custo psicológico de lutar sobre a sombra da incerteza legal. Seu comentário sobre resiliência, como se pode manter o foco no ringue sabendo que os olhos do mundo estão fixos em uma arena separada e de alto risco, ecoou o mesmo tema de atenção disciplinada. A experiência de Roach iluminou a realidade mais ampla de que os lutadores são frequentemente exigidos a compartimentar. O foco mental necessário para desviar um jab, para controlar o ritmo ou para responder a uma mudança repentina de estratégia deve coexistir com a capacidade de manter a compostura sob pressão legal. A interseção desses dois domínios pode ser exaustiva, mas também oferece uma plataforma para mostrar a profundidade da resiliência psicológica de um boxeador. Adicionando outra camada à narrativa, a menção de Jonathan Endo na conversa sobre novos talentos nos lembra que o foco não é apenas sobre o desempenho individual, mas também sobre permanecer relevante em meio à nova competição. Mesmo um campeão experiente deve manter seu foco afiado para se proteger contra a ascensão inevitável de um desafiante. A ascensão de Endo, juntamente com os envolvimentos legais de Davis, ressalta a urgência competitiva. Um lutador não pode se dar ao luxo de falhas de concentração, seja no ringue ou no tribunal, se deseja preservar seu legado. Nesse sentido, a filmagem viral é uma ilustração nítida de como a pressão do foco pode ser tanto um fardo quanto um catalisador. A filmagem do tribunal também forçou o público a abranfrentar a gravidade da responsabilidade. As perguntas ponderadas do juiz, a paciência do juiz e as respostas ponderadas de Davis serviram como um testemunho visual do processo de justiça. O foco necessário para articular estratégias de defesa, para recordar detalhes sob escrutínio e para responder a linhas inesperadas do advogado ressalta o rigor intelectual de um processo legal. A percepção da audiência mudou de ver Davis meramente como uma figura esportiva para reconhecê-lo como um participante em um diálogo social maior sobre responsabilidade. Essa mudança foi crucial para moldar o debate subsequente. A comunidade do boxe deveria oferecer apoio ou deveria se distanciar de uma figura cujo foco agora estava sendo testado em múltiplas frentes. Em meio a esses debates, o fio mais íntimo da história emergiu: o papel da paternidade. Em um momento fugaz, quase inadvertido, capturado no clipe viral, os olhos de Davis suavizaram quando ele se referiu a seus filhos. Esse breve vislumbre de foco em uma responsabilidade pessoal ofereceu um contraponto humanizador à narrativa legal. Para muitos fãs, foi um lembrete de que a identidade do atleta se estende além do ringue. Um lutador que consegue manter o foco tanto no tribunal quanto na mesa da família é sem dúvida mais fácil de se identificar, e essa identificação alimenta a narrativa da redenção. A ideia de que ele pode reconstruir a confiança, tanto com a lei quanto com aqueles que confiam nele como pai, depende de sua contínua capacidade de focar.
Olhando para o futuro, o caminho à frente para Davis parece incerto, mas definido pelos contornos do foco. O sistema legal, com o tempo, proferirá um veredito que reforçará ou minará sua imagem pública. Os patrocinadores reavaliarão seu envolvimento com base no resultado e no foco demonstrado por Davis em aparições subsequentes. Colegas lutadores observarão sua jornada como um estudo de caso sobre como navegar na linha tênue entre a excelência atlética e a responsabilidade pessoal. E, talvez o mais importante, a audiência continuará a assistir, esperando que o foco, no ringue, no tribunal, na família, transforme um momento de controvérsia em uma história de redenção genuína. Através do escrutínio implacável que agora engloba sua vida, seja no ringue, atrás de um banco de tribunal ou na mesa de jantar, Gervonta Davis tem a chance de usar a disciplina que outrora impulsionou seus socos para andar uma nova narrativa. A filmagem viral, inicialmente um lembrete marcante de um campeão caído, tornou-se um catalisador para o diálogo sobre responsabilidade, redenção e a anduradora responsabilidade de um pai e atleta. Se ele conseguir manter esse foco calmo e demonstrar um compromisso genuíno com a mudança, ele pode não apenas ganhar seu lugar no esporte, mas também restaurar a fé daqueles que o veem como um modelo, transformando um momento de controvérsia em um testemunho da capacidade humana de crescimento e renovação.